Bom dia, a paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical da IMW Vila Medeiros, classe de adolescentes. Nós estamos estudando a revista Fazendo a Diferença e hoje nós vamos estudar a lição 10, que fala sobre o sal. Vocês já tiveram, na semana passada, a Paloma deu a introdução falando sobre ser sal e ser luz, né? E essa semana vamos aprofundar um pouquinho mais no ser sal, né? Vamos orar para nós começarmos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por esse dia, porque o Senhor nos deu vida e nos permitiu estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Te peço, Senhor, que nos abençoe, que a Tua Palavra venha como semente no nosso coração, na nossa mente, que nós possamos ouvir e aprender e que possamos aplicar na nossa vida cada dia, Senhor, sendo aquilo que o Senhor ordenou que nós fôssemos, sendo sal e sendo luz, para que o Teu nome fosse glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nosso versículo, texto de referência é o que está aqui. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Lucas 14, 34. Esse é o mesmo texto que está lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, que Jesus fala assim, ó, Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Para que Jesus falou para nós sermos sal e sermos luz? Ele falou, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Através de nós, da nossa vida aqui na terra, sendo sal e sendo luz, toda a glória é dele, né? Como nosso Pai, né? Então, as pessoas vão ver a nossa vida vai mostrar o que é ser cristão, o que é seguir a Jesus, o que é ser sal e o que é ser luz, fazendo diferença no mundo. E é isso que nós vamos aprender aqui. A introdução fala duas coisas importantes sobre o sal. A primeira coisa é, o sal, ele é um alimento, ele é invisível quando em ação, que até o título, né, tá aqui, invisível quando em ação, e a função dele é dar sabor, né? Quando comemos um alimento sem sal, o que acontece? Fica sem graça, né? Uma batatinha do McDonald's deliciosa, sem sal, não fica legal, né? Por melhor que seja, por mais gostoso que seja a comida, se ela tiver sem sal, ela fica sem sabor. E o oposto também é a mesma coisa. Se o alimento está com muito sal, também não fica bom, não fica gostoso, né? Quando a gente faz pipoca, né? Você faz a pipoca bem gostosa para assistir o filme, mas aí você põe muito sal, assim, você fala, quero bem salgada. Só que você vai comendo e depois a boca chega a ficar, né? De tanto sal na sua boca também não é legal, né? A sensação depois é ruim. E sem sal também, sem sal nenhum, também a comida não fica gostosa. Então, o sal, ele é bom, ele é para dar sabor, mas ele tem que ser usado na medida certa. Outra característica importante que ele fala aqui do sal é que o sal é usado para preservação. Muito tempo atrás, quando não tinha ainda geladeira, a freezer, como nós temos hoje, né, na nossa casa, o sal era usado para preservação dos alimentos. Então, naquela época lá dos caçadores, né, que saíam para caçar e traziam a carne, traziam o animal que eles tinham caçado lá para a família, para alimentar a família, aquela carne que ia ser comida no outro dia e nos próximos dias, ela tinha que ser preservada no sal para que ela pudesse ser aproveitada, para que ela não estragasse, para que ela não degenerasse, para que ela não ficasse podre, né? Então, duas coisas importantes do sal, para dar sabor na medida certa, para preservar, para não estragar, para não ficar ruim
o ambiente, né, a coisa. Então, o sal usado na preservação dos alimentos não permite a deterioração. As suas propriedades impedem que entre em estado de putrefação, né? Olha que legal isso. Quão poderoso é o sal? Ele altera e preserva o produto onde ele é colocado. Foi isso que Jesus quis dizer quando nos denominou sal da terra. Nós temos o poder de alterar o ambiente onde somos colocados e também de preservá-lo. Isso é uma grande responsabilidade, né? Então, a gente tem que viver, a gente tem que pensar o sal e viver dessa forma assim. Todo lugar, todo ambiente e as pessoas, por onde a gente passar, onde a gente estiver, elas não podem continuar igual. A gente tem que fazer a diferença, a gente tem que influenciar, a gente tem que não deixar estragar, a gente tem que fazer mesmo diferença onde a gente estiver. Não ser só uma pessoa a mais ali. Nós temos que, como sal, fazer a diferença, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa que eu queria pensar também, quando Jesus estava falando com os seus discípulos, no Sermão da Montanha, ali com os discípulos e com uma multidão enorme que seguia Jesus, aquele contexto era um contexto de muita religiosidade, né? Então, assim, Jesus estava falando, mas havia ali fariseus, saduceus, tinha outro grupo que chamavam essênios, tinha outro grupo que chamavam zelotes. Todos eram pessoas que estudavam muito a lei de Moisés, conheciam muito e faziam muita questão de mostrar para as pessoas que eles sabiam a lei e eles se vestiam, eles tinham toda a aparência externa de pessoas que literalmente obedeciam às leis, né, os escritos de Moisés, que era a lei de Deus. Só que eles não viviam de verdade isso, né? Quando a gente fala da conversão e a gente entrou no ser sal, porque depois que você se converte, você recebe esse desafio de Jesus. Olha, vocês são sal da terra, vocês têm que fazer diferença, né? Isso aí a gente aprendeu o quê? Que não é externo, não é uma roupa, não é um chapéu, não é um cabelo, não é um traje. É de dentro para fora. São as minhas palavras, o meu jeito de viver, o meu comportamento, o meu jeito de agir com as pessoas, o meu jeito de tratar as pessoas. Tudo isso que Jesus age na minha vida de dentro para fora. Então, isso é que vai fazer diferença, porque é de verdade, porque aconteceu primeiro dentro de mim e depois isso é exteriorado na minha forma de agir, na minha forma de viver, né? É de verdade, né? Esses religiosos daquela época de Jesus, eles viviam uma religiosidade, aquela coisa externa de ler lá e fazer exatamente o que estava escrito lá e para as pessoas verem que eles estavam fazendo o que a lei estava mandando, né? Para as pessoas respeitarem, eles eram muito respeitados e temidos, né? Porque eles eram os religiosos, eles eram os caras da época, né? E aí Jesus chama os discípulos e chama todas as pessoas que estavam ouvindo ele e fala: vocês são sal da terra. Se o sal tiver sem sabor, se o sal tiver estragado, não serve para nada. A luz, vocês são luz. A luz, se ela tiver escondida debaixo da cama, não vai iluminar nada, né? Vocês têm que ser sal e ser luz, vocês têm que fazer diferença para que as pessoas olhem em vocês e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É isso que tem que ser feito, né? Não é viver religiosamente para todo mundo ver, né? Então, aí eu fiquei pensando assim, ser sal da terra, né? Ou ser um sal da igreja, né? Porque se nós somos todos sal e nós estamos todos na igreja, não preciso viver uma vida que eu só sou na igreja, né? Eu sou cristã só na igreja, porque ali todo mundo fala igual eu, todo mundo pensa igual eu, aí eu fico ali de boa, né? Mas é sal da terra que Jesus falou, vocês têm que estar num lugar onde vocês vão fazer diferença,
né? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, é lá na terra, é lá no meio das pessoas que não me conhecem, que vocês vão mostrar o que é seguir a Jesus. E ele falou em João 17, Jesus fala assim, ó, quando ele está orando pelos discípulos, ele fala, eles não são do mundo como eu também não sou. Ele fala para Deus, eu não peço, Deus, que os tires do mundo, né? Eles estão aqui do mundo, eles estão morando aqui, eles vivem aqui, né? E é aqui que a gente tem que ser sal, é no mundo, é na terra, é no meio das pessoas que não conhecem Jesus, que nós temos que ser sal e luz para fazer a diferença, né? Não adianta ser sal, ser cristão, né? Ser crente, ser cristão, ser evangélico lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja todo mundo é. Então não faz tanta diferença eu ser cristão no meio dos cristãos. Eu tenho que ser cristão na terra, no mundo. Essa é a introdução da nossa lição. Aqui já vimos para o nosso primeiro item, que agentes invisíveis. O sal e nós, como agentes invisíveis, como sal, né? A gente não vê o sal, você não pega um bife lá e vê o sal em cima do bife. Você não pega um frango e vê o sal em cima do frango, em cima do arroz, em cima do feijão, mas você sente o sabor, você sente a diferença, você sabe que tá bem temperado, que tá saboroso, porque tá bem temperado com sal. Então, por isso, agentes invisíveis. O Senhor tem nos chamado a transformar o mundo. Não com armas pela força, como os romanos, nem pela arte e filosofia, como os gregos, ou pela religião, como os judeus. Pela influência invisível. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Chamados por ele, gerados nele, silenciosamente, imperceptivelmente, e depois enviados por ele para influenciar a sociedade onde nós estamos inseridos. É onde nós estamos. É na nossa casa, na nossa escola, na nossa rua, no nosso grupo de amigos, nesse lugar, no meio dessas pessoas, é onde eu vivo, na minha cidade, é onde eu vivo, com as pessoas que eu conheço, nos lugares que eu frequento, que eu tenho que ser sal, né? Sem alardes ou marketing, somos agentes de mudança como sal, né? Nós temos que influenciar, que fazer diferença, né? Dar sabor. E aqui tem uma pergunta muito importante nesse item. Estamos influenciando o mundo ou sendo influenciados? Para a gente pensar. Onde eu estou, com as pessoas com quem eu vivo, eu influencio essas pessoas ou essas pessoas me influenciam? As pessoas começam a absorver de mim, das coisas que eu falo, de como eu me comporto, ou eu estou me moldando a como essas pessoas se comportam? O que está acontecendo, né? A Bíblia diz que eu sou sal, eu sou luz. A minha influência tem que ser maior sobre os lugares onde eu estou. Eu sou o sal que dá sabor, eu sou a luz que ilumina, né? Então eu tenho que fazer a diferença. Se você está vivendo e está percebendo que você não está conseguindo fazer diferença, você não está conseguindo influenciar, e ao contrário, você está sendo influenciado, então você começou a perceber que você está falando palavrão que o seu amigo fala, você está vendo coisas na televisão, assistindo séries, filmes, jogando joguinhos que o seu amigo te indicou e que não agradam a Deus. Então você está recebendo a influência, está sendo muito influenciado, você precisa pedir ajuda, você precisa de ajuda, você precisa falar com seu pai, com a sua mãe, com o seu professor da escola bíblica dominical, com o seu pastor, com o seu conselheiro. Você precisa falar, olha, estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo fazer diferença, eu percebi que eu estou agindo igualzinho. Cada vez eu tô falando mais palavrão, rindo mais das coisas, das besteiras, dos palavrões, das bobagens, das coisas ruins que os meus amigos estão falando. Eu não consigo trazer a influência minha de cristão sobre a vida deles. Peça ajuda, né? Ore,
né? Mas peça ajuda também a algum adulto, um conselheiro ou seus pais, para que te ajudem te encaminhem, né? Te deem dicas, te ajudem a estar, a ser sal onde você estiver. O segundo item fala agentes de mudança. Quando eu li aqui, eu já pensei, me veio a imagem de um agente secreto. Eu fiquei pensando assim, né? Um agente de mudança. O sal é um agente de mudança. Penetra no alimento e provoca mudanças sem ser percebido. Ele não é visto, né? Que eu falei. Você não vê o sal em cima do bife, você não vê o sal em cima do arroz. Você sabe que ele tá ali porque você sente o sabor. Você sabe que ele tá ali. Ele só é percebido quando falta ou quando está em excesso. O sal é como um agente secreto. E uma característica do agente secreto é ser discreto, né? Ele não sai gritando, eu sou um agente secreto e a minha missão é... Não. Ele sai, a gente lembra do MIB, né? O homem de preto, né? De terno preto, gravata preta, de óculos escuros. Somos chamados a mudar nossa família, nossa escola, nosso trabalho, nossa igreja e o meio onde nós vivemos, mas de uma maneira sutil. Da forma como nós agimos como cristãos, a nossa oração, a nossa santidade, a pregação da palavra, o testemunho cristão, de modo que as pessoas só vão perceber que nós provocamos mudança e influenciamos quando nós não estivermos mais lá. Que as pessoas vão falar, nossa, quando ele estava aqui, nossa, que diferença fazia aqui, né? Essa pessoa. Porque a nossa influência, ela é de forma sutil, discreta, como um agente secreto, né? Eu assisti um filme há um tempo atrás, chamava Agentes do Destino. E eram todos agentes, eles estavam todos de terno, e eles estavam na Terra como se fosse um sistema paralelo e coordenando para que as pessoas cumprissem os seus propósitos, né? O plano traçado para a sua vida. Quando a pessoa saía um pouquinho, eles entravam, eles vinham, mexiam e ajeitavam para o negócio dar certo lá, para a pessoa cumprir o propósito dela. E eles todos usavam chapéu. O chapéu era o esquema para eles irem de um lado para o outro com o chapéu. Agente secreto. Discretamente, eles não eram vistos, não eram notados, mas eles estavam no meio de todo mundo, passando para lá e para cá, fazendo as coisas acontecerem. O agente secreto tem uma missão a cumprir, e a nossa missão é ser sal, ser luz, de forma que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa missão na Terra. Discretamente, de forma sutil, nós agimos e atuamos no meio dessa terra, no meio desse mundo. Muitas pessoas fizeram diferença na Terra assim, né, discretamente, e só foram faladas e se tornaram famosos e sempre citados e escritos sobre eles depois, né? Durante o período que eles viveram e trabalharam e agiram discretamente, cumprindo o seu propósito, a sua missão, né? Então, como agentes secretos, com uma missão a cumprir, discretamente vivendo pelo mundo afora. O maior exemplo de ser sal e de ser luz, quem foi? O próprio Jesus, né? Jesus lá no céu, ele era Deus. Aqui na terra, ele veio para cumprir uma missão. E a missão dele era religar o homem a Deus, né? Ser ele a ovelha que seria sacrificada para que, através desse sacrifício, desse sangue derramado, o homem pudesse se ligar novamente a Deus. Essa era a missão de Jesus. E ele viveu aqui na terra também cumprindo a missão dele. Jesus, lembra de onde a Bíblia cita que Jesus era visto? Aonde? Na praia, na beira-mar, foi onde ele chamou os discípulos, né? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Nas praças públicas, né? Nas casas das pessoas. Quantas casas a Bíblia fala que Jesus esteve? Na casa de Zaqueu, nos banquetes, né? Na casa de homens ricos,
onde as pessoas entravam todas e se reuniam para ouvir Jesus falar, na casa de Marta e Maria, de Lázaro, na casa de Zaqueu, de Mateus, né? Nas casas. O lugar que menos Jesus foi quando ele estava na terra é na sinagoga, né? Porque era aquele lugar onde estava caracterizada aquela religiosidade externa dos fariseus, dos publicanos, e Jesus falou: eu vim trazer boas novas, o evangelho, né? Eu vim trazer a salvação, ele vem trazer o reino de Deus. Então ele andava no meio das pessoas, ele vivia no meio das pessoas, andando e falando e sendo influenciando, né? Mudando a vida das pessoas, curando, fazendo milagres, né? Alimentando os discípulos, as pessoas, né? Fazendo diferença mesmo, por onde ele passava, né? Fazia diferença. O terceiro item da nossa lição fala agentes temporários de Deus. Nós convivemos com pessoas o tempo inteiro, a nossa vida inteira. E raramente você vai ter uma pessoa, um amigo, alguém que vai passar pela sua vida, que vai ficar a sua vida inteira. Quais são as pessoas que vivem conosco a vida inteira? Os nossos pais, né? A nossa família. Então, o pai, a mãe, o irmão, que nunca vai deixar de ser, não importa a distância. O meu irmão mora a 600 quilômetros daqui, né? Mas não deixa de ser meu irmão, né? Apesar da distância. É uma pessoa da minha vida para a vida inteira. Existem pessoas que a gente conhece e ficam na nossa vida por um momento, né? Por uma razão. Então, tem crianças que tiveram a babá na infância, né? Então, você tem um período que você tem a pessoa que fica na sua casa e cuida de você. E depois você cresce e você não precisa mais. Então, aquela pessoa tinha, por uma razão, ela ficou esse tempo na sua vida, né? Fez parte da sua vida. Às vezes um médico que você tem que acompanhar, um professor de reforço, por exemplo, que você precisa naquele período, né? Ou alguns meses, ou um ano, né? Quem mais? Várias pessoas, né? Vivem na vida da gente, cruzam com a vida da gente por uma razão, por um tempo, ou por um tempo maior, por uns meses, por um ano, por 2 anos, por 3 anos, né? Aquela pessoa faz parte da nossa vida, depois ela se vai. Há colegas de escola que você estuda, por exemplo, a pessoa vem transferida de uma escola, estuda com você aquele ano, depois vai para outra escola, você nunca mais vai ver, mas teve por um período, por um tempo, um determinado tempo, essa pessoa fez parte da sua vida. A Bíblia fala em Provérbios 17 sobre amigos, que você tem amigos que você ama, mas num determinado tempo, num tempo da angústia, num tempo da tristeza, ou por um momento muito difícil, você precisa dessa pessoa, ou essa pessoa precisa de você. Então essa pessoa se torna tão próximo, tão ligada a você, que essa pessoa fica quase como se fosse um irmão, né? Em todo o tempo. O amigo ama em todo o tempo, mas na angústia ele se torna um irmão, né? Então são pessoas que fazem parte da vida da gente e por um determinado momento, né? Essa pessoa se torna tão próximo da vida da gente, né? E as pessoas que vivem conosco a vida inteira, né? Amigos que às vezes você conhece de pequeno e cresce e acompanha a vida dessa pessoa até crescer, ficar adulto, né? Meus pais tiveram amigos que eles conheceram quando já casados, antes de casar, foram amigos deles a vida inteira e são meus amigos hoje, e minhas filhas conhecem essas pessoas. Então, assim, são amigos que vêm, que passam pela vida da gente inteira, passaram pela vida inteira dos meus pais, passaram pela minha vida, né? Assim, até mudando de geração, né? E isso é muito interessante. São pessoas que fazem, amigos que passam de uma geração para outra. O que a gente precisa guardar e deixar bem claro a importância, né, de você
você lembrar da importância que você tem como sal, né? E como luz, como sal principalmente nessa lição, de fazer a diferença. Quando a gente fala de evangelizar, muitas vezes a pessoa fala, eu não sei evangelizar, de pregar a Bíblia para as pessoas, né? Eu não sei falar. Eu li um livro há um tempo atrás, eu gostei muito desse livro, que ele chama Amizade, a Chave para a Evangelização. E ele fala muito claro como é muito fácil você falar de Jesus para uma pessoa que é amigo seu. Por quê? Porque a pessoa caminha com você, ela está próximo de você, ela conhece a sua vida, ela sabe o que você está vivendo, ela ouve você falando, ela vê o seu comportamento. Então, o que você fala para ela de Jesus, ela confirma através da sua vida que é verdade, né? Então, não precisa subir no púlpito, não precisa de microfone, não precisa de nada disso. É você conversando com aquela pessoa, falando para ela da sua vida, falando do que Jesus é para você e a sua vida confirmando para aquela pessoa, né, que tudo aquilo que você está falando é verdade. Essa é a evangelização mais perfeita, porque a pessoa está próxima de você, vive com você, é seu amigo, ele te conhece e ele sabe que o que você está falando é o que você vive, é o que você sente, é o que você pensa. Essa é a verdadeira influência, né? E é uma evangelização. Você está transmitindo o evangelho de Jesus através daquilo que Jesus fez em você, que é de dentro para fora, e o que você externa não é mera religião como eram os fariseus, os saduceus, que só seguiam aquilo que estava escrito lá, mas não era de verdade no coração. Você vive aquilo, né? Porque isso começou de dentro e é externado através das suas palavras, do seu comportamento e da sua vivência, né? Do seu exemplo. Então, a melhor forma de evangelizar é na vivência com seus amigos. São as pessoas que têm proximidade a você, que te conhecem e que confirmam na sua vida que é verdade aquilo que você está dizendo, o que Jesus fez na sua vida, né? A conclusão da nossa lição, como sal da terra, nós temos que influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras e nossa presença serão tempero da vida de muita gente. Eu lembrei aqui, eu anotei aqui, um filme que chama Uma Vida com Propósito. É a história de uma menina, Rachel Joy Scott. Essa menina ela tinha uma fé muito forte no seu coração, um relacionamento com Jesus, e ela falava para os seus amigos, ela falava de Jesus, ela falava da vida dela, e ela falava para todo mundo que andava em volta dela, que convivia com ela. E ela foi vítima de um massacre que houve na escola em 1999. Ela foi uma das 13 pessoas que morreram naquele massacre. E depois que ela morreu, é que a família soube, que as pessoas perceberam o quanto ela tinha influenciado as pessoas que tinham convivido com ela, que conheceram ela, né? Porque quando eles vieram no enterro dela, eles falavam como ela vivia uma vida demonstrando que ela cria em Jesus, que ela vivia para Jesus, né? É muito lindo esse filme, se você quiser procurar, Uma Vida com Propósito. E eu me lembrei também do filme Deus Não Está Morto, né? Que é a história do Josh, que ele vai para a faculdade e ele é confrontado pelo professor dele de filosofia a provar que Deus não está morto, né? E ele é uma situação específica, né? Que ele precisa se levantar e declarar em frente à turma dele, à classe dele, num debate público, né? Para muitas pessoas, que ele crê em Jesus porque ele crê em Deus. Porque ele crê em Deus. E isso acontece muitas vezes, né? Às vezes você é confrontado e você precisa declarar a sua fé. Você precisa falar do que você crê. Mas isso é muito fácil, porque é uma coisa que já está dentro do seu coração, né? Já está na sua vida, já faz parte da sua vida. Então, nosso finalmente aqui.
Onde quer que eu esteja, invisivelmente, sem alarde, devo influenciar aquele ambiente e torná-lo melhor do que quando eu cheguei. Devo dar sabor ao grupo em que estou. E quando eu tiver que sair, alguém dirá como ele era importante aqui, né? Nós vamos encerrar, vamos orar e pedir ao Senhor que nós possamos, a cada dia, viver uma vida agradável ao Senhor e vivermos como sal, para que as pessoas olhem para a nossa vida e glorifiquem a Deus. Para que as pessoas, quando nós já tivermos saído e estivermos em outros lugares, as pessoas por onde nós passamos possam falar, olha, ele realmente era um cristão. Ele realmente fez diferença aqui, né? Ore agora aí você, no seu coração, feche os seus olhos e faça a sua oração agora. Eu vou te desafiar que a revista, ela sugere que você faça uma declaração, como se fosse um documento oficial. Eu, por meio deste termo, oficializo minha função de agente de mudança, cumprindo meu papel de servo de Deus e sal da terra. Prometo servir a Jesus na terra até a sua vinda, abençoando vidas e transformando a minha geração, né? Você pode declarar isso, você mesmo, e se quiser fazer um documento, se quiser só falar para Jesus, olha, eu estou disposto a ser sal, ser luz, fazer diferença e influenciar como cristão, como pequeno Cristo,